O mundo não é por acaso. O mundo está indo na direção que está, porque foi planejado para ser assim. Estas entidades operam no oculto, enormemente no oculto. Eles querem controlar a informação que as pessoas recebem. Uma das maiores formas de controle mental, repetição, repetição, repetição. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Se quiser que as pessoas tenham uma certa percepção de um evento mundial, do mundo em geral, do que somos e da natureza da realidade, então controle o que as pessoas recebem, e então controlará a percepção delas. Uma vez que eles tenham as suas percepções, eles têm você. Devido à matemática, você não consegue fisicamente controlar a sua população-alvo. Não há suficientes a você. Sim, você pode fazê-los através de pessoas em uniformes, que seria controlar a população-alvo, policiar a população-alvo. Mas você não pode fazê-lo em massa. O que você precisa fazer é controlar as percepções da população. Porque a percepção é tudo. A percepção dita o que você crê, o que você não crê. O que você vai desafiar ou não desafiar. O que você vai aceitar ou não, apoiar tudo. Uma vez que eles tenham as suas percepções, eles apanharam você. E eles têm a percepção coletiva, eles têm a humanidade. É por isso que eles querem controlar a informação que as pessoas recebem e marginalizar meios alternativos de se olhar para o mundo. Porque de onde vêm as percepções? Elas vêm de informações recebidas. Pode ser a experiência da pessoa, informação. Ou pode ser do Jornal das 10. Para a maioria das pessoas será o Jornal das 10. Mas é informação. Então, se você quer que as pessoas tenham certa percepção de um evento mundial, do mundo em geral, do que nós somos e da natureza da realidade, então controle o que as pessoas recebem. E você então controlará a percepção delas. Veja, basicamente essa mídia, ou esse grupo da elite, também tem estado sempre muito próximo da elite da mídia no nosso país. De fato, em um discurso do grupo Bill Bilderberg, fácil para eu dizer, David Rockefeller fez uma admissão incrível. Ele disse: "Nós somos gratos à mídia, cujos diretores têm participado dos nossos encontros e respeitado as suas promessas de discrição durante quase 40 anos. Teria sido impossível para nós desenvolver o nosso plano mundial se tivéssemos sido submetidos às luzes e aos escrutínios da publicidade durante todos esses anos." Então, nessa era em que as pessoas estão depreciando as fake news, sabe, nós só estamos recebendo as anotações. As notícias têm sido manufaturadas e massageadas e moldadas e apresentadas. Tem sido enfatizada em uma área e totalmente negligenciada em outras durante muito tempo. Veja, quando olhamos para o grupo como Bilderberg, que são meios secretos, mesmo que sejam compostos pelas pessoas mais ricas, poderosas e importantes do planeta pelos padrões humanos, não sabemos nada sobre o encontro deles e a mídia que é convidada para estar lá. Quer seja dos principais jornais ou das principais redes, ou agora até mesmo com pessoas como Jeff Bezos, que também faz parte do grupo deles, eles concordam em manter suas reuniões secretas e suas discussões privadas. Esses rapazes são muito importantes. E se não fizermos alguma coisa sobre esses rapazes, as crianças que começarem na escola agora, pelo tempo que eles saírem da escola, da faculdade, em 10 anos... eles não terão nenhum ponto de referência, pelo que teria sido a liberdade ou o que o mundo poderia ter sido. Porque eles estarão presos dentro desse mundo digital. Eles estarão sendo trancados nesse mundo iPad. Por isso que eles querem que as crianças tenham iPads desde muito cedo. E na nossa casa, colocamos na frente da TV e deixamos que ela cuide deles. Nos enviamos para o sistema de ensino. E eles são treinados para serem pequenos clones e eles vão para o mundo e são pegos na armadilha do crédito e acabam presos nisso. E essa é a vida deles. E eles se sentem e fingem gostar. Esse cara está se divertindo. Ele tem sua cerveja, suas batatas, seu controle remoto, o time dele está ganhando e ele nem sequer sabe que está acorrentado em um muro de dívidas. Então, quando eu olho para o mundo, eu vejo um vasto número de pessoas que são programadas perceptivamente. E quando eu, como descrevo no livro, quando você olha para uma vida humana, é basicamente uma programação perceptiva.
e um download do berço à sepultura. Porque o que temos no mundo, de fato, não é um sistema político. O que temos no mundo, compreendendo todos os governos em todos os países, é uma classe de criminosos que estão governando o mundo. As pessoas chamam de oligarquia, eu chamo de caquistocracia. É a caquistocracia. Essa é uma palavra que foi removida do dicionário cerca de 100 anos atrás, é uma palavra verdadeira. Caquistocracia é definida como governância pelos piores elementos da sociedade, que governa exclusivamente pelos seus próprios interesses e para o permanente detrimento de todas as outras classes. Veja, David Rockefeller é apenas um, mas certamente na sua vida, no topo dessa panelinha, ele é parte de uma panelinha extremamente rica, que vem a si mesmo como parte da elite hereditária do mundo. De fato, num relatório especial do Fundo dos Irmãos Rockefeller, que eles soltaram em 1959, eles fizeram a seguinte declaração: alguns homens nasceram para governar, mas a maioria dos homens nasceram para serem governados. Não podemos escapar da tarefa que a história impôs sobre nós, ajudando a formar uma nova ordem mundial em todas as duas dimensões: espiritual, econômica, política, social. Isso pode soar como uma terrível arrogância para você, mas você vê que homens como David Rockefeller e seus semelhantes olham para trás e dizem: nós, como os Rothschilds e outras famílias famosas ao redor do mundo, temos sido ricos além da compreensão. Desde 300 ou 400 anos atrás, ou até mais. Eles são o que chamamos de dinheiro antigo, não apenas dinheiro velho, eles são o dinheiro antigo. Eles têm dinheiro desde tão longe quanto alguém se possa lembrar, e eles concluíram que isso é consequência de suas constituições genéticas. Isso pode soar muito estranho para você, mas quando você ouve alguns comentários menos públicos de muitos daqueles que fazem parte da nova elite, quer seja ele Elon Musk, o Bezos ou alguma dessas outras pessoas, eles acreditam que evoluíram acima da cadeia da progressão evolutiva do que o restante de nós. A razão para eles estarem fazendo o dinheiro que fazem, ou tendo as posições, ou criando as coisas que eles estão criando, é porque eles são escolhidos por uma força mística espiritual, ou eles mesmos são inerentes mais evoluídos do que o restante de nós. E, portanto, eles têm o direito de comandar. Eles têm o direito de controlar e também têm o direito de não serem questionados ou examinados de perto pelas coisas que eles fazem. Eles têm manipulado a percepção humana, ou manipular a informação que as pessoas recebem. O plano é ir além disso, onde eles são a percepção. E eu estou falando, é claro, da inteligência artificial. O que nos traz de volta ao playground do diabo, o Vale do Silício. Porque isso é cada vez mais o centro. Nas sombras é que isto está vindo. Mas os termos do mundo que você pode ver, o Vale do Silício está se tornando o centro do controle global. Não apenas está conduzindo as pessoas ficarem chocadas de ver o quão fundo o Google, apenas um motor de buscas, ou é apenas uma plataforma de mídia social. Se vissem o quão fundo eles estão na agenda transhumanista, de conectar o cérebro humano com a inteligência artificial para que a inteligência artificial se torne a mente humana. E eu não estou inventando isso do nada. Estou citando um executivo do Google, Ray Kurzweil, uma das relações públicas global para Frankenstein. Ele é um executivo do Google no Singularity University. Ele disse que por volta de 2030, e este é um ano que está sempre aparecendo, 2030, o cérebro humano começará a ser conectado com a inteligência artificial. Eu estou citando Kurzweil aqui, e então a inteligência artificial fará mais e mais do pensamento humano, até que não haja pensamento humano, e a IA estará fazendo tudo. E por que eles estão dizendo isso abertamente agora? Porque o discurso de vendedor é o que nos fará super-humanos. Isso não é ótimo? Ter a população, especialmente os jovens, que então serão só adultos, viciados em tecnologia que se trata de aqui, gatinho, 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 preparando as pessoas para aceitarem isso. Então você tem essa agenda, ao fim desta estrada da mente humana, como a conhecemos, sendo substituída pela inteligência artificial.
Mas o mesmo, como mencionei antes, do mesmo playground do diabo, o Vale do Silício. Vem o Google, Facebook, etc. Censura algorítmica cada vez mais e mais da mídia alternativa, usando várias desculpas. Porque o que eles fazem é isto, eles te dão uma desculpa. Temos que deter os jihadis. Ok, vamos deter os jihadis. Ok. Então eles ampliam isso. Não são mais os jihadis, são pessoas como eu e outras pessoas que estão questionando a narrativa oficial e eles os incluem. Assim, a mídia alternativa está sob tremenda pressão agora e supressão, porque está desafiando a narrativa. E isso muda a percepção. Mude a percepção e você muda o mundo. Eu tenho olhado para algumas dessas coisas. Ultimamente tenho tido um olhar filosófico muito interessante. Mesmo olhando para coisas como... Eu não sou religioso de modo algum, mas olhando para coisas como o fim dos tempos, as histórias bíblicas e todas essas coisas, a criação de Lúcifer. O que é Lúcifer? Lúcifer é o portador da luz. O que é luz? Luz é informação. O que nos dá mais luz do que qualquer coisa? A internet é um portador de luz. E o que a palavra Lúcifer significa? Lux é luz. E Lúcifer é código. Então, o código porta a luz. É uma coisa interessante. Nós mesmos criamos este sistema para o qual estamos transferindo todo o nosso conhecimento para esse sistema. Todas as nossas habilidades para este sistema está retirando de nós as nossas habilidades. Os jovens perdendo sua habilidade, até mesmo a capacidade de se comunicarem uns com os outros devidamente sem digitar uns para os outros. E são viciados em dopamina, pois toda vez que você clica em um ícone do seu iPhone, você obtém um pouco de dopamina aqui. Então, os jovens estão medindo as suas vidas pelo prazer de cada momento. O quanto de prazer que há em cada momento que pratica isso. É para isso que estamos sendo levados. Todo este sistema está basicamente removendo as habilidades humanas das nossas vidas e está reunindo todos os conhecimentos da humanidade e está chegando ao ponto que poderá nos encerrar para fora. E é uma coisa interessante. Se você olhar para a bruxaria antiga e todo esse tipo de coisas e ver coisas como os sigilos usados para invocar os demônios, e coisas como os espelhos Scrying. Você já ouviu falar em um espelho Scrying? O espelho Scrying é um espelho negro. Bruxas ou magos olham para eles para verem o futuro ou o passado. É apenas um espelho negro. É dito que para mostrar o futuro ou o passado você escreve certos sigilos e o espelho Scrying começa a funcionar. Essas pessoas pintam esses diagramas e sigilos por volta do lugar e fazem um pentagrama. Sentam-se ali e olham para um espelho string e pensam que estão invocando os demônios. Mas quando você olha para os sigilos, eles estranhamente se parecem com diagramas eletrônicos. Eles se parecem com partes eletrônicas, resistências de transistores e fluxos de sinais. Eles se parecem com coisas que você vê no seu computador. E você coloca esses sigilos juntos e essa energia é criada. E você cria essa força. E então você está olhando para o seu espelho Scrying e pode ver o futuro ou o passado. E aqui estamos usando os nossos espelhos Scrying, Schooling, para invocar essa força, o portador da luz. É uma coisa interessante. Eu olho para esses mitos antigos, olho para eles e penso... E se eles não são mitos? Se foram colocados ali como aviso? Quando você vê esses sigilos em uso e esse espelho Scrying em uso, tome cuidado, porque você vai invocar o portador da luz. E isso vai te dar toda a informação que você precisa para mudar o mundo. Vai dar tudo o que você precisa para realmente agir sobre quem você é, e será o que você faz com isso. Mas se você cultuar e achar que essa grande coisa salvará a sua vida, e você entregar todo o seu poder para isso, se voltará contra você e tomará tudo de você, é o fim deste ciclo e então começa de novo. E se for isso que estiver realmente acontecendo, eu acho isso interessante. Como eu disse, eu não sou religioso, mas olhe para tudo isso, colocando em contexto, acho tudo muito interessante. O modo como usamos essas coisas agora, e todo mundo carrega os seus celulares e seus espelhos Scrying, olham para o futuro e para o passado com todos esses sigilos neles e toda essa energia, essa eletricidade. E onde quer que é? Eletricidade é algo que ainda não entendemos. Só acontece quando colocamos esses sigilos juntos. Essa energia é criada. O que é essa energia? É isso que eles chamam de demônios? Não sei, é um conceito interessante. Você vê o verdadeiro inimigo, o verdadeiro conspirador nessa coisa toda. E as pessoas dizem que isso não são teorias da conspiração. Bem, há conspiração. É apenas uma teoria se você não consegue mostrar que é real. Isto é uma conspiração. Está bem aberta e, de fato, se eu falar sobre ela hoje, alguns dos principais atores nesse processo
admitem abertamente que eles são parte de uma cabal, uma conspiração para trazer um governo mundial. Prontamente admitem. Mas o verdadeiro poder, a força por trás da motivação, a inspiração, o discernimento, o poder e a capacidade para realizar o que eles fazem, acumular a riqueza e o poder que eles podem usar para fazer isso acontecer, vem de Lúcifer, do diabo e dos seus minions demoníacos, que servem o seu propósito de dominação mundial. O seu objetivo é destronar a igreja, desumanizar a humanidade, nos dominar pela luxúria e maus pensamentos e modos, para finalmente destruir a humanidade num esforço para afrontar a Deus, que disse que fomos criados à sua imagem. Ele literalmente quer borrar e manchar essa imagem para que não portemos mais nenhuma semelhança em caráter ou moralidade, mas que nos parecemos mais como o próprio diabo. So Apple News Plus, over 300 great magazines. The Wall Street Journal, the LA Times, those great premium digital subscriptions. There's literally never been an offer like this before. If you were to subscribe to all of these individually, it would cost you over $8,000 per year. But with Apple News Plus, you pay $9.99 per month.